E eu fiquei sabendo que Carlinhos Maia acabou contribuindo para o seu retorno. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Verdade. Carlinhos Maia, na verdade, eu não conheço ele pessoalmente, entendeu, Anderson? Tive a oportunidade de estar com ele em 2 momentos. E um dos foi no velório de Paulinha. Paulinha era muito minha amiga. E, assim, eu costumo me emocionar quando eu falo nesse assunto. Porque eu, em 2020, quando eu voltei para a música, eu não encontrei apoio, né? O mercado estava muito diferente, empresários, as pessoas eram outras pessoas. E, assim, eu não encontrei apoio, nem de empresário, nem de ninguém, inclusive da minha família. E minha mãe queria que eu fizesse outra coisa, que eu trabalhasse. Então eu não encontrei apoio, nem da minha própria esposa. E minha esposa entende o capricho dela de falar, de repente você faz um negócio interessante, porque ela via as pessoas falarem, pô, o Betinho cantando, o Betinho era para ser sucesso, era isso. Então ela temia que eu fizesse sucesso e deixasse ela. Capricho de mulher. Não tive apoio. Então eu sofri muito com isso. Eu tava com o estúdio marcado no DR5, que é de Douglas, pro dia seguinte. E eu ali, era 8 horas da noite, eu não sabia. Eu ia pro estúdio, ou se eu desistia de tudo, ou não sabia. E aí eu peguei o meu telefone e comecei a olhar uns stories, né? Aí passou o Carlinhos Maia. Aí eu falei, poxa, deixa eu dar uma olhada nos stories desse cara aqui. E eu triste pra caramba. Quando eu clico aqui, coisa incrível, Ratão. Quando eu clico aqui no primeiro stories dele, o Carlinhos Maia, ele falava simplesmente assim: ei, você aí, levante essa bunda desse sofá e corra atrás dos seus objetivos. Você é uma pessoa de valor. Não fique esperando por ninguém, não. Ele falava como se fosse pra mim. Ele falava aquilo pra mim. E passava um stories, dois, a mesma coisa, e eu preso naquilo que ele falava. Então ali, ele me arrancou uma força que eu não tinha. Naquele dia, Anderson, eu tava pensando em desistir de tudo. Eu não encontrava apoio. E de repente, uma pessoa que eu nem conheço tava falando daquilo tudo ali. Se perguntar pra ele, ele nem me conhece, ele não tava falando pra mim. Mas pra mim, ele tava falando pra mim e me atingiu de uma forma gigante. Ele acordou um monstro que tinha aqui dentro de mim, no bom sentido. Então, dali, daquele momento, eu costumo me emocionar porque é como se eu sentisse a mesma coisa, o mesmo impacto que o Carlinhos Maia me falou aquele dia nos stories. Então aquilo foi muito forte pra mim. Eu comecei a chorar e liguei pro Douglas na hora e falei: Douglas, amanhã, que horas? Betinho, 2 horas. 2 horas eu tô aí. E aí liguei pros músicos, todo mundo, e fui pra lá e gravei. E até hoje eu conservo essa força. Eu conservo essa força que o Carlinhos conseguiu passar, essa energia boa pra mim. Então, qualquer momento de ruim que ah, hoje não foi um dia bom, poxa, tô desanimado pra caramba, então eu volto atrás e penso em tudo aquilo que ele me falou. Então é uma coisa que me fortalece até hoje. Você não tem noção, pô. O que esse cara foi importante pra mim. E eu falei isso pra Paulinha. Quando eu tava gravando no estúdio, e Paulinha me viu, ela veio logo me dar um abraço e tal. Betinho, você tá gravando, pá, que bom, que não sei o que e tal. Aí eu sentei com ela e comecei a chorar e comecei a contar tudo isso. Para deixar registrado, Paulinha é a que era da calcinha preta que Isso, infelizmente Paulinha partiu, Abelha. né? Paulinha Abelha, e que era muito amiga do Carlinhos Maia. Inclusive, ela viajava, isso era num dia de quinta-feira, se não me engano, ela viajava com a calcinha preta, e na segunda-feira, ela e Silvane ia para Penedo, ia para casa de Carlinhos, e ela queria me levar. Ela falou: não, Betinho, o Carlinhos ele precisa te conhecer, ele precisa conhecer essa sua história. E eu falei: não, Paulinha, eu não quero ir. Eu não quero, não. Eu quero conhecer ele, eu quero que ele saiba dessa história, mas num outro cenário, de uma outra forma diferente. Porque assim pode parecer que eu queira ser, sei lá, me aproveitar da sua boa vontade, me aproveitar da sua amizade com ele. Ela, não, menino, não pense nisso, não. Carlinhos é gente boa. Eu só quero que ele conheça essa sua história contada por você. Eu falei: Paulinha,
Eu não quero ir não, Paulinha. Não quero ir não. E ela ligou pra Silvânia. Ela ligou pra Silvânia pra confirmar, né, que elas iam pra Penedo e tal. E Silvânia, não, vamos tal dia. E tanto é que elas foram, filmaram lá com o Carlinhos Maia e com o Lucas andando pelas ruas de Penedo, de madrugada. Entendeu? Era pra mim estar lá com eles. Mas porque também o Carlinhos, existe muitas pessoas aproveitadoras. Se aproveita do Carlinhos. E no meio de uns stories, ele falou assim: olha, pessoas aproveitadoras, eu não quero, eu quero longe de mim. Ele falava isso nos stories dele. Eu vi muitos stories dele falando isso. Então eu tomava aquilo pra mim, eu não queria que ele entendesse como se eu fosse um aproveitador. Então eu queria que as coisas acontecessem de uma forma natural, você tá entendendo, Anderson? Então, sou um cara que eu sou muito fã dele, é um cara que tem uma energia muito boa, é um cara que onde ele toca vira ouro, entendeu? E eu não queria me aproveitar disso. Eu, eu, eu guardo assim essa energia boa que ele passou pra mim. Sou muito grato a ele nas minhas orações. Ele tá nas minhas orações. Eu oro todo dia, tudo que eu faço. Eu vou sair de manhã, eu oro. Eu chego de noite pra dormir, eu oro. Eu almoço, eu oro, entendeu? E assim, é um cara que eu tenho uma gratidão imensa, que é o Carlinhos Maia. E um dia, com fé em Deus, a gente vai se conhecer. E eu vou falar tudo isso pra você e te agradecer, meu irmão. Inclusive, eu vou fazer esse corte e vou marcar Carlinhos, viu? Quem sabe Carlinhos não acabar vendo, né? E entrando em contato aí com o Coroa Playboy, que realmente é um cara que merece, viu? Inclusive, inclusive, eu já fiz alguns stories agradecendo a ele. Mas ele, assim, ele ficou assim, assim, eu me colocando no lugar dele. Pô, esse cara tá me agradecendo, não sei nem. Ele não sabe nem por que que eu tô agradecendo ele. Você entende? É, um dia ele vai entender. Um dia ele vai entender. A pessoa é importante que ele foi na minha vida. E eu tive bem do lado dele no velório da Paulinha. Só que ali não era um local pra gente, pra me conversar com ele. Um local onde todo mundo tava ali triste pra caramba. E eu tava muito triste também, porque a Paulinha é uma pessoa formidável. Uma pessoa igual a ela no meio. Eu não conheci, não cheguei a conhecer. E olha que eu conheço muita gente, viu, Anderson? Eu já me empreendei por São Paulo, Salvador, já conheci muita gente, conheço muita gente. E no meio, pra ter uma pessoa igual a Paulinha, pode ter, claro que tem. Mas é difícil, viu? Porque a Paulinha, ela fazia questão de ajudar. Ela fazia questão. Pra você ter ideia, ela praticamente queria me pegar assim, não, você vai e acabou, né? Eu que botei o pé na parede, eu falei, não, Paulinho, eu vou pensar, não sei o que e tal. Antes delas viajarem pra lá, ela me ligou, eu inventei uma desculpa, eu falei, Paulinho, eu não tô em Aracaju, não, eu tô em Pacatuba. Eu inventei. Eu fiz uma coisa até sem pensar. Ela falou, meu filho, Pacatuba não é próximo de Propriar. Então a gente vai por Neópolis, a gente vai atravessar a balsa. A gente não vai por Propriar, a gente vai por aí. Eu falei, não, Paulinha, daqui eu não vou ficar por aqui, não. Daqui eu vou sair fora. Entendeu? Vocês chegam quando? Aí eu fiquei inventando história pra não ir. Porque, sabe, eu não queria me passar por aproveitador ou alguma coisa nesse sentido.